Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. O meu convidado de hoje é o gerente-geral de operações da UCOA Poços de Caldas, Fábio Martins. Fábio, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Obrigado pela sua presença aqui em Andradas. Obrigado, João. Prazer é nosso de estar aqui com vocês. Fábio, em Andradas surgiu um movimento em relação à mineração, a novas minerações na cidade, no município. A UCOA faz um trabalho aqui de alguns anos, se não me falha a memória, acho que desde 2001, em duas áreas. Vocês pretendem aumentar essas áreas de mineração? Conforme vão ser avançando as pesquisas e vão sendo descobertos novos bolsões, oportunidades de mineração, existe sim esse interesse. Estamos pleiteando desde 2019, junto à Prefeitura, a emissão da certidão de uso e ocupação do solo para a ampliação de nossas áreas de mineração. Então, destacar que desde 2001, como você bem comentou, que nós já atuamos aqui em Andradas, né, o volume de minério extraído em todo esse período é 3 vezes superior ao que nós pretendemos agora nessa nova etapa. Essa nova etapa, esse novo local, ele envolve aí a Serra do Caracol, a Serra do Pau-d'Alho, essas regiões que são consideradas turísticas, como temos a Pedra do Elefante, temos o Caminho da Fé, temos o Pico do Gavião. Surgiu aí um polígono, que é uma área que vocês têm o direito de explorar, mas vocês fazem um estudo para ver onde vai ser explorado, é isso, né? Existe regulamentado, o termo técnico, ele é o polígono, que é onde se existe o direito minerário, mas este direito minerário, ele te dá somente o direito a ter o minério naquela região, mas ele não te licencia a produção. Dentro desse polígono são feitos os estudos para se ver aonde existe a concentração, minério na concentração toda adequada, e esses bolsões na exploração de bauxita são esses bolsões que passam por um processo de licenciamento. E são processos que envolvem toda uma pesquisa minerária, uma pesquisa ambiental de fauna, flora, impacto ao meio ambiente, impacto a sítios arqueológicos. Então, João, só para você ter uma ideia, são estudos que vêm sendo conduzidos há mais de 7 anos. Tá? Isso daí é exigido pela SUPRAM, que é a Superintendência do Meio Ambiente, e é parte de todo o processo. Destaco aqui que não teremos de forma alguma mineração na Serra do Caracol ou no Pau-d'Alho. Tá? O nosso bolsão de mineração de bauxita, neste processo de licenciamento, ele está localizado a mais de 1,5 km de distância da zona de tombamento da Serra do Caracol. Tá? Não teremos impacto nenhum no Caminho da Fé. Existia no plano de mineração inicial um bolsão do outro lado do Caminho da Fé e seria necessário uma pequena interação no Caminho da Fé, que seria o cruzamento do Caminho da Fé com veículos para o escoamento da bauxita. Tentamos diálogo com a gestão do Caminho da Fé já há alguns meses, não tivemos sucesso em conseguir esse diálogo e com base nisso, em muito respeito ao pleito dos peregrinos, com respeito à comunidade, decidimos revisar o nosso plano de mineração, retirar esse bolsão que estaria do outro lado do Caminho da Fé. Então, nesse novo plano que vai ser apresentado muito em breve à Prefeitura, não terá mais nenhum impacto ao Caminho da Fé, a nossa exploração de bauxita. Então, vocês não devem ter uma interferência no Caminho da Fé, a questão de caminhões nessa região, e também não interferem no Pico do Gavião. Não teremos nenhum impacto no Caminho da Fé, não terá nenhuma mineração nem direta no Caminho da Fé e nem escoamento de veículos pelo Caminho da Fé. Tá? Inclusive as áreas de mineração, elas não vão ter nenhum impacto no Caminho da Fé. Com relação ao Pico do Gavião, não teremos nenhum impacto direto, tá? Porque também não vamos ter a mineração na Serra do Caracol ou Serra do Pau-d'Alho. Muitas pessoas questionam que muitas vezes a mineração ela pode causar aí a poeira e outras coisas. Como que vocês trabalham com isso? O processo de mineração de bauxita, tá? A bauxita ela encontra-se superficial no solo. Como ela se encontra de forma superficial,
durante esse processo é retirada a bauxita através de escavadeiras. Não se usa de forma alguma explosivos para a extração e mineração de bauxita, que é um dos grandes fatores geradores de poeira. Então, podemos dizer que a exploração de bauxita ela não tem uma geração de poeira. Você falou bauxita. A Alcoa, ela explora só bauxita ou ela pretende explorar outro minério aqui em Andradas? A Alcoa, ela é uma empresa de alumínio e a bauxita, ela é o mineral da onde se extrai o alumínio. Então, a Alcoa, ela opera exclusivamente a bauxita e não existe nenhum outro interesse por outros minerais. Quando vocês identificam um local que existe a bauxita, que vocês falam que é o bolsão, né? São aquela os área bolsões. que existe o minério. Você não pode ir lá e já começar a explorar. Você tem que fazer uma pesquisa e você precisa de autorização. Correto. O polígono, na verdade, ele não me dá nem o direito de exploração. Ele me dá o direito minerário se houver algum conteúdo de minério. Isso dá uma classificação, né, pela Agência Nacional de Mineração, o que nos dá esse direito, mas qualquer atividade ela tem que passar por todo um processo de licenciamento, né? E cada um desses, por exemplo, um grande exemplo aqui é que essas áreas, como nós falamos, por exemplo, de Tamanduá e Manteiga, são áreas que nós já operamos desde 2001 e o que nós estamos pleiteando agora é um licenciamento para novas áreas, para novos bolsões dentro dessa mesma área de Tamanduá e Manteiga. E isso não causaria nenhum impacto para turismo, para nada naquela região. Acreditamos que todo o impacto ele pode ser mitigado, tá? Juntamente aí com conversas, passamos com o Contur. A Alcoa é uma empresa que preza muito pelos seus valores, que são pessoas, comunidade, meio ambiente. Então, nós acreditamos fortemente que a atividade de mineração de bauxita, ela pode conviver de uma forma muito harmônica com as atividades de turismo. Um dos exemplos, a gente pode dizer, mesmo de Andradas, onde que desde 2001 já operamos aqui, inclusive com valores de volumes de minério 3 vezes superior ao que estamos pleiteando neste novo licenciamento, tá? Não chegou ao nosso conhecimento nenhum reporte em todo esse momento, né, sobre algum impacto junto ao turismo. Eu acho que um outro grande exemplo é em toda a região aqui de sul de Minas, onde operamos, por exemplo, Poços de Caldas, que é uma cidade turística também. Operamos há aproximadamente 60 anos na região e convivemos muito bem com o turismo. Uma preocupação muito grande da comunidade, a gente está falando de interferências que podem acontecer. Mananciais, essa região que vocês pretendem estar atuando, essa região nova, existe esse risco? Como que vocês trabalham com isso? Não existe nenhum risco com as áreas de mananciais e a mineração de bauxita da Alcoa não trará nenhum impacto às áreas de mananciais da cidade. Isso daí é tudo muito bem esclarecido através de todos os estudos que são necessários e são realizados pela Alcoa. A Alcoa ela já conduziu estudos de impacto ao meio ambiente, relatórios de impacto ao meio ambiente e recentemente protocolamos também na prefeitura o EIV, que é o estudo de impacto à vizinhança, aonde contempla todas as áreas que serão mineradas, os impactos que terão ou não e também quais são as medidas de mitigação ou compensação se houver algum impacto. Fábio, você está minerando uma área, você começou a minerar uma área. Essa área ela pode ter uma vegetação. Quanto tempo você consegue explorar esse local? Tem esse estudo? E como que é feito esse trabalho depois para voltar ao que era antes? Excelente pergunta. O processo de mineração de bauxita, ele se dá, eu disse, em pequenos bolsões, são pequenas áreas. Isso daí, primeiramente, nos permite abrir uma área, operar e reabilitá-la. Enquanto eu estou operando ou reabilitando uma área, eu estou indo já operar uma outra área. Então, isso significa que o impacto ele é temporal em pequenos
bolsões, tá? Geralmente esse processo, o tempo de cada bolsão, ele vai ser determinado pelo planejamento de mineração. O nosso plano de Andradas, ele se estende hoje por aproximadamente 8 anos, mas não são 8 anos que nós vamos operar, vamos dizer que vão ficar todas essas áreas abertas. São 8 anos porque eu estou operando uma pequena área, reabilito, vou para outra. Isso daí, o tempo de cada um deles, ele é relativo porque ele pode ser muitas vezes discutido. Não só pode, como deve ser discutido juntamente com interesses da sociedade e do superficiário, que é o proprietário da área. Então, muitas vezes ele tem interesse de que você faça uma mineração mais rápida ou mais lenta naquela área, ou em momentos diferentes, porque pode ser uma área que nesse momento não está ainda disponível e vai estar disponível no futuro. Então é algo que tem que ser construído juntamente com a comunidade e com os superficiários. Você tocou num assunto importante. Essas áreas, elas têm os seus proprietários. A Alcoa tem aí o direito de exploração do minério. E como que é feito esse trabalho do proprietário, da empresa, até chegar a esse momento? Existe toda uma série, né, de processos, tanto de aprovações, certidões, licenciamento, tudo. Vencido, vamos dizer, toda essa etapa legal, tá, onde você consegue todas as certidões, todas as liberações ambientais, feito aí juntamente com os órgãos públicos, aí a Alcoa está apta a minerar, está liberada para minerar. Nesse momento, começa a negociação junto ao proprietário da terra, que tecnicamente nós chamamos de superficiário. Existe um valor que é pago para ele, né? E muitas vezes também é feita a negociação juntamente com os superficiários de como a gente vai reabilitar essa área, que ela pode ser feita com mata nativa, ou a gente pode deixar a terra preparada para como o superficiário ele tiver, por exemplo, uma intenção de alguma exploração ou uma atividade econômica futura que ele vai fazer nessa área. Ô Fábio, nessas cidades que a Alcoa mantém esse trabalho, ela também tem investimento no lado social desses municípios? A Alcoa ela tem dentro de seus valores, quando nós olhamos para a nossa preocupação com pessoas, isso daí é realmente um compromisso muito grande que a Alcoa tem, não somente com as pessoas, mas com a comunidade e o meio ambiente. A Alcoa, através de recursos da própria localidade, ou seja, através do Instituto Alcoa ou do Alcoa Foundation, existe um grande trabalho social que é feito em toda a região que ela atua. Especificamente aqui de Andradas, já foi investido somente investimentos sociais, tá, mais de 1,3 milhão de reais em todo esse período de atuação, somente em projetos sociais, e temos também dentro do nosso Comitê Consultivo de Relações Institucionais, existe uma cadeira destinada a Andradas, que faz parte, né, da escolha, seleção dos projetos sociais. Fábio, pode surgir uma parceria aí, Alcoa, Prefeitura, Contur, Secretaria de Agricultura e Turismo de Andradas, em um projeto, como se fala muito, e o principal questionamento que surgiu da comunidade é essa questão do turismo, que a mineração ia atrapalhar, que caminhões, N coisas surgiram. Pode surgir uma campanha, visite Andradas, conheça os pontos turísticos de Andradas, conheça o Caminho da Fé, divulgando essas belezas de Andradas? Não só pode como deve. Eu acredito que esse é um caminho que a gente deve perseguir juntamente com a comunidade e olhando também dentro até dos nossos compromissos, né, de ajudar na geração de renda, geração de mais atividades econômicas na comunidade e sempre também com o menor impacto ao meio ambiente possível. Como exemplo, colocado aqui, nós temos um projeto em outra cidade, na cidade de Caldas, que a Alcoa foi uma das empresas que patrocinou esse projeto, que é o Visite Caldas. Podemos fazer algo semelhante com Andradas. Com o Caminho da Fé, eu acho que existe uma oportunidade muito grande de poder divulgar mais, que a Alcoa possa contribuir ainda mais com o Caminho da Fé, em vista de que hoje, dentro dos ramais do Caminho da Fé, se eu não me engano, acho que ele tem um que passa por Caldas, outro que passa por Divinolândia, temos Águas da Prata,
Então a gente pode fazer algo, né, trazendo entre outras regiões, que a Alcoa também atua, e trazendo talvez um projeto aí olhando tudo isso de uma forma conjunta. Novamente, né, eu reforço que eu acredito que as atividades elas devem existir de uma forma muito harmônica. Então a atividade de mineração ela não só pode, como ela deve existir juntamente com outras atividades econômicas do município, como por exemplo no caso de Andradas, algo que vem se falando bastante do interesse do município, tudo, que é com relação ao turismo. Caminho da Fé, só reforçando, não vai passar caminhão na estrada, né? De forma não alguma passa. Vai ter poeira pro fiel que está fazendo o Caminho da Fé, pro peregrino. O Caminho da Fé ele não é uma área de forma alguma de escoamento de veículos, tá? Não é usado de forma alguma para escoamento de veículos. Como eu disse, teria apenas um ponto de interação, que seria um cruzamento, mas esse ponto foi eliminado através de uma revisão do nosso plano de mineração, excluindo esse bolsão que ficava do outro lado do Caminho da Fé. Em outras regiões que eventualmente existe sim o tráfego de caminhões, até por uma exigência legal, tá? Para eu obter a licença de mineração, eu preciso fazer uma umidificação das vias com o caminhão-pipa. Então, a nossa percepção junto à comunidade é que por áreas que existe o trânsito de veículos de mineração, a geração de poeira ela é menor do que ela era antes, porque passa a existir essa umidificação das vias no trânsito de caminhões, mas todas as vias que estão distantes do Caminho da Fé. O peregrino pode ficar tranquilo que não haverá impacto nenhum com relação à mineração de bauxita da Alcoa. A gente falou da Serra do Caracol, a Serra do Paudalho? A Serra do Paudalho não está em forma nenhuma dentro dos nossos planos de mineração. Você falou também da questão da reabilitação do espaço utilizado. É só mata nativa? A reabilitação ela é feita de diversas formas. Nas áreas que a Alcoa é proprietária, ela é feita de 100% com mata nativa. Durante o processo de mineração, é retirado o que nós chamamos de topsoil, que ele é o solo superficial da área. Esse solo ele é retirado e ele é reservado, porque ele é um solo muito rico em orgânicos, tudo. E quando eu faço a reabilitação, eu retorno esse solo original da área, tá? Que ele vai me suportar na reabilitação da área. Em outras áreas, a gente faz essa reabilitação de acordo com o superficiário. Ela pode ser feita com mata nativa ou pode ser feita de outra forma. Mas existe o compromisso da Alcoa, junto com a prefeitura, nas áreas que nós atuamos, que nós fazemos também o plantio de árvores na proporção de 1:3 de matas nativas. Então, de cada árvore que eu vou retirar, eu me comprometo com o município de que eu vou plantar 3 da mesma espécie. Então esse é até um trabalho muito interessante para o município, para a prefeitura, porque antes de se iniciar todo esse processo de mineração, já foi catalogado aqui na região todas as árvores nativas que existem. Fizemos, por exemplo, catálogo junto a sítios arqueológicos, tudo. Então, hoje, o município ele já possui um material muito rico de informações relacionadas ao meio ambiente. Então, com base em todo esse estudo prévio que já foi feito, nos permite que a gente faça essa compensação para o município com plantio de 1:3. Então, cada uma árvore que for suprimida para a mineração, nós vamos retornar para o município 3. Fábio, surgiu toda essa questão esse ano. Qual que é o processo de vocês hoje? O que falta para a Alcoa começar a minerar essa área? E qual que é o trabalho que está sendo feito junto aos meios que liberam isso, né? Vocês precisam de autorização. Qual é a etapa de hoje? Hoje o processo final, essa autorização, né, ela é dada pela Superintendência do Meio Ambiente, a SUPRAM, e um dos documentos necessários é a certidão de uso e ocupação do solo, que é emitida pela Prefeitura. Ela é uma certidão declaratória, dizendo se a Alcoa cumpre ou não todos os requisitos legais. E dentro desses requisitos, estão aí os relatórios que já foram apresentados, né, de meio ambiente, com todos esses estudos. Houve recentemente um pedido novo da Prefeitura solicitando um estudo de impacto à vizinhança, que ele foi protocolado agora no final de maio, esse estudo. Então agora a Prefeitura está no seu processo de análise de toda a documentação apresentada pela Alcoa e com base
dentro da lei e do atendimento à lei dos documentos que foram enviados, a cidade emite essa certidão de uso e ocupação do solo. Com essa certidão, a gente volta, né, a todos os documentos que nós temos junto à Superintendência do Meio Ambiente, que daí vai fazer aí o processo de verificação desses documentos e aí emitir a nossa autorização para início da lavra. Fábio, como que é o trabalho de vocês de mineração em poços? A Alcoa tem uma atividade de mineração em Poços de Caldas há aproximadamente 60 anos, mas além disso temos uma refinaria de alumina e toda uma atividade com a produção de alumínio também, né? Na verdade, refusão e reciclagem de alumínio e produção de pó de alumínio em Poços de Caldas. A unidade de Poços de Caldas ela faz diversos produtos que são essenciais à vida humana hoje em dia, né? Então vai desde produtos hidratos para tratamento de água, como hidróxido de alumínio, que serve como adjuvantes na fabricação de vacinas, inclusive algumas das vacinas contra o Covid utilizam hidróxido de alumínio. E também, desde a produção de alumínio, temos diversas aplicações, né, que hoje são essenciais à vida humana. Dentro também dessas atividades econômicas, né, reforço que assim, dentro de Andradas, desde 2001, operamos aqui, já aportamos mais de 40 milhões de reais para o município de Andradas em todo esse período, seja através de empresas terceiras, prestadoras de serviço para a Alcoa, funcionários andradenses que trabalham na Alcoa Poços de Caldas, né? E também através de pagamentos de impostos ou outros investimentos sociais que nós tivemos aqui na região. Tá, joia. Fábio, eu queria muito agradecer a sua participação aqui hoje, trazendo essas informações para a comunidade e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição de vocês e também de toda a comunidade para conhecer mais as nossas instalações, conhecer as nossas atividades. Estamos bem abertos à sociedade para que conheça um pouquinho mais da Alcoa. Muito obrigado. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com o gerente-geral de operações da Alcoa Poços de Caldas, Fábio Martins.